Fechaste a porta estreita. Jesus, nosso irmão maior, nos ampare na proposta trazida para esta noite. Hoje iremos falar sobre uma personagem real, muito singular do Evangelho. A rede viva de Magdala, que voltou à vida ressuscitada. Sua existência ao tempo de Jesus foi de uma trajetória de redenção, de fidelidade, de renúncia, de entrega, de sorgimento e transformação moral. Todas as virtudes que a doutrina espírita espera de nós. Redenção, fidelidade, renúncia, entrega, sorgimento e transformação moral. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, Magdala porque é o mesmo de Migdol, traduzido por Magdala, ou Madalena ou Magdalena. Seu nome era Maria e viveu nessa cidade que carregava a sua origem. Então era Maria de Migdal, uma cidade da Galileia. O Talmud menciona 2 lugares com o nome de Magdala. Um deles situava-se no leste, no Jarmuque, perto de Gadara, o Jadar medieval, hoje Muques, recebendo assim o nome de Magdala Gadar. E existia outra Magdala, mais conhecida perto do Tiberíades, Magdala Nunaia, Magdala dos Peixes, o que a colocaria na costa do lago. Flávio Joséfo menciona uma cidade galileia destruída pelos romanos na Guerra dos Judeus, com o nome grego de Tariqueias. Joséfo não fornece o nome hebraico, o local rico devido às suas prósperas pescarias. Amélia Rodrigues traz no livro Premissas do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, informações de como era essa cidade, Migdal. Magdala, ou Migdal, era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Para lá ocorriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinada sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas piscosas privilegiadas. Lembrando que Tiberíades não é um mar, mas os galileus consideravam o mar. Estação de repouso, recebia viajantes ilustres e nobres gregos, romanos, babilônios, fenícios, medos, que lhe disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis. Compreensivelmente, afluíam também aventureiros e cortesãs de corpos cansados que exibiam em luxuosas residências a mercadoria do próprio sofrimento. Em noites de orgia e loucura, no caminho da queda total, nas valas morais. E uma dessas mulheres, Amélia Rodrigues continua, depois de dolorosas e rudes experiências, ela conseguira adquirir, na cidade famosa, luxuoso palacete, favorecido com jardins e pomar imenso, onde sicômoros antigos e vistosos confraternizavam com plântanos, roseiras e madressilvas pequeninas. Em sua casa, recepcionava os homens
mais requestados que transitavam pela urbe agitada. Possuía na sua vivenda, de linhas gregas, sóbrias, tudo quanto a ambição pode cobiçar. Joias exóticas de alto preço, perfumes raros e essências originais em vasilhames de alabastro trabalhado. Tapetes persas e babilônios, arcas abarrotadas de sedas e damascos, móveis de mogno artisticamente lavrados, moedas de todas as procedências, servos originários de vários países. Tudo quanto a vaidade diz que produz felicidade. Amélia retrata. Mas não se sentia feliz nem ditosa. E por que será? Com uma descrição de bens materiais tão grande, por que será? Tudo quanto a vaidade diz que produz felicidade, mas não se sentia feliz nem ditosa. Encontramos na questão 920 do Livro dos Espíritos, a questão é: pode um homem, a mulher, gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. A completa felicidade? Não. Mas podemos ser o quanto que possível felizes aqui. E lembrando que os espíritos, quando respondem este questionamento da 920, está respondendo para espíritos encarnados no planeta Terra, que está em provas e expiações, à época de 1857. Por isso que eles respondem, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. No livro Boa Nova, no capítulo 20, Humberto de Campos, intitulado Maria de Magdala, ele nos traz: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, no seu coração estava sequioso e em desalento. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos, depois que lhe ouvira a palavra. Observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio moral ao espírito sensível. No livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar em muitas respostas dos espíritos sofredores ou criminosos, que o que os leva o seu adiantamento, o seu caminhar ali, depois de alguns séculos no mundo espiritual, é o tédio. O tédio nos faz despertar.
Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse ao encontro de Jesus. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro. E o umbral aqui, Humberto de Campos relata que é a passagem da porta, onde Jesus parecia esperá-la lá. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feita as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas borbulharam nos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Será que nós já fizemos esse questionamento a Deus? Será que Deus nos aceita? Será que já tivemos dúvidas desse amor paternal do Pai por nós? Equivocados, resvalados em muitas valas morais, em pretéritas existências, será que nós já questionamos, será que Deus me aceitaria? Quanto esforço Maria fez? Não saberíamos responder. Entretanto, sob a luz da doutrina espírita, também no Livro dos Espíritos, na questão 909, nós vamos encontrar: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta: dói. Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Muito vence quem se vence. O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Olha o questionamento do mestre. Onde então o amor de nosso Pai?
Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus, sobre todas as falências e desventuras próprias do homem. As bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sente hoje esse sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Em Primícias do Reino, encontramos o relato de Amélia. A noite balouçava luzes miúdas no firmamento escuro, quando uma embarcação singrou as águas no rumo de Cafarnaum. O diálogo fora breve, toda uma vida, porém, perpassou nele. Ao retornar, não era a mesma. Estranha e poderosa transformação imprimira no seu íntimo esperanças e ideais novos, dantes jamais sonhados. Sentira-se morrer enquanto o ouvia, e sentira-se viver enquanto retornava. Quão significativa é essa descrição de Amélia? Sentira-se morrer e depois sentira-se viver enquanto retornava. Por vezes, nós em nossas existências temos esses momentos de nos sentir morrer e depois viver. Quantas situações nos levam a morrer na nossa existência e quantas nos levam a viver. No livro Nas Pegadas do Mestre, do Espírito Vinícius, no capítulo Ressurreição, ele traz que Jesus realizou duas categorias de ressurreição. Ressurreição do corpo e ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou Madalena. Aos olhos do mundo, a primeira dessas duas maravilhas assume maiores proporções. Mas, aos olhos de Deus, a segunda, o prodígio mais belo, mais valioso. O corpo de Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. Madalena nunca mais morreu, porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o espírito. A carne ressurge para a morte, a alma ressurge para a vida. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do espírito. Ressuscitando Madalena, ressuscitou um cadáver, porque sua alma era morta para a espiritualidade. Jesus, ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de almas. Operava aqueles milagres como meio de atingir um fim. Ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Tal é o que de fato interessava. Em produzir milagres dessa natureza está a missão da qual o Pai o revestira. Quando Jesus diz aos seus apóstolos: ide, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, é da ressurreição do espírito que ele falava.
Em idêntico sentido, se deve tomar essas duas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca mais morrerá. O mundo se maravilha na ressurreição de Lázaro. O céu se extasia na ressurreição de Madalena. O mundo vê o auge do poder do cadáver redivivo. O céu vê o fastígio da glória da alma redimida. O mundo contempla estupefato o morto saindo de um túmulo de pedra. E o céu rejubila-se no apogeu do gozo, contemplando uma alma resgatada que sai do negror da devassidão para serenas e puras regiões da luz. Lázaro foi um missionário na terra. Veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Madalena representa o produto, o resultado, o fruto bendito da obra redentora do Salvador do gênero humano. Jesus foi muito grande ressuscitando Lázaro, mas foi muito maior ressuscitando Madalena. Quando ele veio a Magdala, e Jesus foi à cidade de Magdala, ela tomou um vaso de alabastro que continha o perfume do lótus, que custara-lhe o preço de um campo. Era o seu presente ao amigo. Sabendo-o em casa de Simão, para lá se dirigiu. Como bom fariseu, Simão experimentava um gozo particular em ostentar virtudes e recepcionar amigos. E este Simão aqui é outro, não é Simão Pedro. Apresentando em seu palácio personalidades que por qualquer motivo se tornaram famosas. Durante meses, após um banquete, os comentários persistiam na cidade acerca dos personagens que a sua casa acolhera. Fulano, Cicrano, Beltrano. Com Jesus não fora diferente. Ele e 2 de seus discípulos haviam merecido a distinção de um banquete na rica vivenda de Simão. Quase ao seu final, ouviram-se gritos e altercações. Depois, rompendo a segurança, Madalena irrompe na sala. Tudo se deu muito rápido. Ela se arroja, se joga aos pés do Rabi, que permanece impassível na posição em que se encontrava. Surdos cochichos perpassam pelo ambiente. Simão, o dono da vivenda, se enche de cólera ante o epílogo desastroso do seu jantar. Teme mandar expulsá-la. Ele teme mandar expulsá-la, porque sabe da sua coragem e ousadia. E ela, aquela que está aos pés do Rabi, sabe, ela o conhece, bem como a tantos outros que ali estavam, que se apresentavam como homens de honra. Jesus serve-se do momento para lecionar o amor, exaltando o gesto daquela mulher que, ajoelhada a seus pés, rega-os com suas lágrimas e enxuga-os com seus cabelos. Ou unge com o excelso perfume que impregna todo o ambiente. Concluindo por isso, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso está em Lucas
7:47. Em Lucas também vamos encontrar: ergue-se a voz de Jesus com infinita majestade. Mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Na manhã seguinte, Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Distribuíra tudo quanto possuía e, com estritamente necessário, iniciara uma nova vida. As vozes da desonra, do despeito, sussurravam que ela voltaria às noites de prazer, que enlouqueceria, que sempre fora louca. Ela se juntou aos que seguiam o mestre. Discreta, mais de uma vez recebeu a bofetada da desconfiança. Sabia que não confiavam em sua renovação, nem se davam conta de quantas tentações ela estava procurando sublimar. Chegados os dias da denúncia de Judas, da prisão de Jesus, do julgamento arbitrário, ei-la caminhando para o Gólgota, acompanhando. Permaneceu ao pé da cruz, junto a Maria e ao discípulo João. Quando a cabeça dele pendeu, desejou cingir-lhe outra vez os pés e osculá-los, beijá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada. No domingo, indo ao túmulo com Joana de Cusa, Maria, a mãe de Marcos e outras mulheres, encontrou a pedra do sepulcro removida. Dobrados os lençóis que lhe haviam envolvido o corpo. Ela temeu que os judeus houvessem roubado o seu corpo. Enquanto as demais retornaram a Jerusalém para informar o ocorrido, ela permaneceu no jardim a chorar. A saudade feita de dor, quando ouviu a voz dele, chamando-a pelo nome. O mestre estava ali, vivo, radioso, como madrugada recém-nascida. Mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, não pôde concluir o raciocínio. Maria, Rabone, mestre. Foi anunciar o fato aos discípulos que não creram. Por que haveria Jesus de aparecer a ela, logo para ela? Somente Maria, a mãe dele, a abraçou e lhe pediu detalhes. Apenas Maria, a mãe de Jesus, a abraçou e lhe pediu detalhes. No livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 92, intitulado Madalena, Emmanuel vem comentar o versículo: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, mestre. Rabone, mestre, tem o mesmo significado. E Emmanuel comenta esse versículo, dizendo que dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada de todos nós. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos seus discípulos amados? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina.
dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operaram a paralisia da alma, entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim. Nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente, a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores. O código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. A nossa mudança, à luz do Evangelho, não é de nos martirizar, nem nos ferir gratuitamente. O que Manuel quer nos dizer é que não há mudança efetiva sem dor. Sem irmos contra o que por vezes gostaríamos de estar fazendo. Se gostaríamos de estar fazendo, fazer o contrário tem dor. Para a construção de novos hábitos, isso pede de nossa parte dizer alguns nãos. Eu diria muitos nãos. A resistir a tentações, a arrastamentos, a vícios que trazemos, e isso não é um processo indolor, não é simples de se fazer. Não se faz com serenidade, com tranquilidade. É um bom combate, é luta, como nos diz mais tarde o apóstolo Paulo. O que Emmanuel está dizendo é que ninguém como ela precisou fazer tanto esforço, tanta violência a si mesmo internamente, no sentido de deixar morrer a velha Maria de Magdala para nascer uma nova. Só cada um de nós saberá responder o peso que é deixar morrer o homem velho para nascer o homem novo. Só cada um de nós saberá responder o que é que nós temos que vencer em nós. E Maria fez exatamente isso. Então, deixar morrer o nosso velho eu é um processo, por vezes, doloroso, mas o que vem depois vale todo esse esforço. Porque a vida nova que se estabelece depois é a mais profunda comunhão com Cristo. É estarmos em paz com Cristo. Depois, a cada renovação nossa, ultrapassa toda a dor do processo. É como as dores de um parto. É doloroso dar esse parto para esse novo você, esse novo eu. Mais uma vez que ele nasce
as dores são esquecidas. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Maria de Magdala, porém, conheceu o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Nem mesmo morta nas sensações que operaram a paralisia da alma, entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim. Ela caiu no campo dos prazeres da materialidade. Ela precisou caminhar ainda mais para chegar no papel de discípula fiel do Mestre. Por isso a jornada dela foi maior. Por isso a vitória. O esforço dela foi maior, porque ela tinha o que mais transformar. O esforço para hábitos que trazia, como também a influência dos espíritos, que se aproveitavam desses atos que ela praticava. Lá em Lucas 8:2, nós vamos encontrar. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Nós sabemos que demônio não existe, né? Então, demônios, na época, significava mau espírito. Pela tradução de Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento. Questão 525 do Livro dos Espíritos. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Exerce? Certamente, pois que vos aconselham. Às vezes a gente escuta um aconselhamento sem a nossa vigilância ao alto. 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Será que não existe algo que eu não consigo resistir? Irresistível? E eles respondem: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimirem. Vencê-las, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Vai, Maria, lembrando o mestre para ela. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria voltou a Jerusalém, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor
abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os 2 últimos companheiros a partir definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, negaram-se a unir aos seus desejos de ir com eles. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre no sofrimento mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galileia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus, o Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles. Sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sobre as árvores da praia. Ele lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhe os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face às suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se os júbilos do reino de Deus que agora os dominava. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados da sua alegria e da sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias. Dali em diante, todos os dias, ela trazia a mensagem do Evangelho, reunia-se com aqueles. Os agonizantes arrastaram-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava em seus braços fraternos e carinhosos. 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias, de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se.
Experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria desejou rever algumas afeições de seu círculo pessoal, que se encontrava em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhara que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas. Então, deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Despediu-se dos companheiros de infortúnio material, envolvia com seu carinho, a emissária do Evangelho, lhe dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos, lhe traziam o fruto das esmolas escassas, e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza da sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através das estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas, e a peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações e submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração, por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo, alquebrado, negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a numa tenda humilde, caridosamente Madalena. Pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seu olhar se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias.
As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos. Ela se prosternou, como antigamente. Rabon. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-ão sempre a da nossa vida melhor. Aí está a grandeza de uma vida transformada à luz do Evangelho. Aí está a grandeza de Maria, de Paulo, de Pedro, de cada um de nós. A transformação de nossas vidas à luz do Evangelho. Jesus não pede corações puros. Jesus não busca os santos. Jesus não busca aqueles que são perfeitos. Jesus busca aqueles que desceram aos abismos, que têm ainda muitas falhas, mas com seu amor, com sua misericórdia, à luz da verdade, os reerguer. Por nossos esforços pessoais, pelos nossos sacrifícios, por cada um de nós, erguer a glória do bem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Queridos amigos, gratidão pelos ouvidos caridosos.